Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. E quais são os fundos imobiliários que pagam mais dividendos? Aquele dinheiro que cai na sua conta todo mês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as características desses FIIs que são bons pagadores de dividendos e também quais são os 3 passos para você escolher aquele que faz mais sentido para você, ok? E o pessoal da Levante Investimentos me passou um link que é um ranking, o ranking dos 10 fundos imobiliários que são os melhores pagadores de dividendos, né? Então eu vou deixar esse link aqui na descrição para você fazer o download, é gratuito e aí você consegue ver essa lista inteira, ok? E o número 1 desse ranking é o RDES 11, o Renda de Escritórios Fundos de Investimentos Imobiliários. Foi o número 1 do ranking de 2019. Ele pagou exatamente 18% no ano só com os dividendos. É muita coisa, não é? Se a gente pensar que a Selic aí está na casa de 4,5% ao ano, qualquer tipo de investimento que pagar mais que isso é muito bom, né? Agora imagina 18% no ano só com esses dividendos isentos de imposto de renda, muito bom, não é? Claro, com certeza é, mas não quer dizer que isso vai continuar acontecendo e a gente precisa ficar muito atento para não ver apenas esse número e achar que toda a sua decisão de investimento tem que vir a partir disso. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender direitinho. E inclusive eu vou até mostrar aqui na tela do meu computador que esse fundo ele teve 18% de rendimento no ano inteiro com os dividendos, mas em apenas um mês, que foi em setembro, ele teve 15,5% de rendimento. Olha só, então você pode ver que ao longo de todo o ano, todos os meses, vinha ali pagando um pouquinho, de repente em um mês, em setembro, pagou muito mais, que é esse gráfico que a gente viu aqui. Fica muito claro que foi um evento esporádico, não é algo que acontece sempre. Então, por isso a gente tem que ficar muito atento, né? Quando a gente olha apenas um número, né? Pagou X% no ano, você tem que entender o que está por trás disso, né? Então, o que é esse evento esporádico? Eu também vou mostrar aqui na tela do meu computador, mas a gente tem que entender que é algo que aconteceu em apenas um momento. Não acontece todos os meses. Eu vou deixar claro aqui. Eu vou pegar o relatório gerencial aqui, eu vou entrar no site do fundo imobiliário para a gente ver junto. Entrei aqui no site desse fundo imobiliário e, na verdade, eu vou ler um fato relevante que aconteceu em outubro. Então, a gente viu que esse evento esporádico que deu esse pagamento de dividendo a mais foi em setembro. Então, no dia 1º de outubro, aqui a administração do fundo, ele mostrou para a gente o que aconteceu, né? Os seguintes valores: 16 centavos, né, desse dividendo pago foi referente aos resultados normais do fundo. Só que R$ 10,42 foram referentes ao rendimento líquido da venda do imóvel Tenente Negrão, no caso aqui no dia 20 de setembro. Então o que isso aqui quer dizer, né? Esse fundo imobiliário, ele é dono de alguns imóveis e nessa data de 20 de setembro, ele simplesmente vendeu um desses imóveis. Como ele fez essa venda, isso entrou como um lucro desse fundo imobiliário e aí esse fundo tem que repartir o lucro mensal com os cotistas. Então, entrou um grande dinheiro da venda desse imóvel e não do aluguel dele, e esse grande montante de dinheiro foi repartido com os cotistas. Então, se você olhar aqui, por exemplo, normalmente eles pagam aí em torno de 16 centavos. Se a gente pensar que esse fundo aqui ele tem uma cota de mais ou menos uns R$60, 16 centavos é algo em torno de 0,2%, 0,3% ao mês. Só que nesse exato momento, se ele pagou R$10 aqui em setembro de 2019, equivaleu aí a mais ou menos uns 15%, né? Então, todo esse grande lucro desse maior pagador de dividendos nos fundos imobiliários veio de uma venda, né? Então é um evento esporádico. A gente tem que entender então que não pode olhar apenas para esse número, né? O dividend yield. A gente não pode olhar apenas para isso. Portanto, agora eu vou te mostrar os 3 passos, os 3 itens que você deve olhar para escolher o fundo imobiliário que você quer investir. Então vamos lá. Primeiro ponto, o mais importante de todos, os imóveis que fazem parte desse fundo. Esse é o ponto principal, com certeza. Por quê? Você precisa saber quais são os imóveis que esse fundo investe, que esse fundo é dono, né? Isso você consegue ver no relatório gerencial, no site do próprio fundo. Onde que esses imóveis estão localizados? Será que eles são imóveis disputados, digamos assim, né? Tem muitos interessados em alugar esses imóveis, né? Lembrando que um fundo imobiliário normalmente tem vários imóveis, né? Então você precisa conhecer quais são esses fundos.
Se eu tivesse que resumir, esse daqui é o principal ponto para você ganhar com fundos imobiliários, você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Você tem que saber quais são esses imóveis. Se eles forem bons, você vai conseguir lucrar no fim das contas, aí pensamento de médio e longo prazo, ok? Então você tem que pensar na localização, eu acho que seria o principal ponto. Então é um shopping center muito movimentado, numa cidade aquecida, comercialmente falando, os galpões de logística, que também tem alguns fundos imobiliários nesse quesito, eles são próximos, são perto de grandes metrópoles, isso vai ser uma boa localização. Esse galpão logístico tende a ser sempre alugado, né? E os escritórios, esses fundos imobiliários de lajes corporativas, são de grandes centros comerciais, né? Então são de regiões muito disputadas, aquecidas economicamente, como por exemplo a região de São Paulo, da Faria Lima, que é super aquecida, os imóveis têm aluguéis caros, então você tem que ficar muito atento a isso. Quais são os imóveis? Você tem que pensar na localização deles também. E o segundo ponto que eu trago aqui para vocês hoje é a liquidez desses fundos imobiliários, né? A gente sabe que os FIIs, eles são negociados na Bolsa de Valores, ou seja, tem pessoas querendo vender e pessoas querendo comprar esses fundos. Então, quanto mais líquidos, mais pessoas quiserem negociar esses fundos, maior é a chance de você conseguir comprá-los por um preço justo. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é sobre o fundo imobiliário ser um condomínio fechado, né? O que isso quer dizer? Às vezes, quando você lê que é fechado, parece que você não vai conseguir vender, você não vai conseguir se desfazer desse investimento, né? Mas calma, o fundo imobiliário, como ele é negociado na Bolsa de Valores, você pode comprar e vender todos os dias, né? A liquidez é quase imediata. Mas é óbvio que você tem que comprar esses imóveis, esses fundos imobiliários, na verdade, que tenham bastante negociação na Bolsa, ok? Mas a boa notícia é que o número de brasileiros investidores da Bolsa de Valores, especificamente em fundos imobiliários, está crescendo demais. Já passou, acho que, dos 600 mil brasileiros, investidores, CPFs, cadastrados na Bolsa. Então, esse mercado ele vai ficando cada vez maior, mais estabilizado e a liquidez aumenta também. Então isso é uma ótima notícia. E o terceiro ponto de alerta é o preço de entrada, né, desses fundos imobiliários. O que quer dizer? Quando você vai comprar uma cota de um fundo imobiliário lá na Bolsa, ele tem um valor, pode ser R$50, 60, R$100, R$200, etc. Então qual é o preço de entrada, né? É o preço que você vai pagar para comprar essa uma cota, né, ou mais cotas que você quiser. A gente precisa ficar atento nisso também. Porque, por exemplo, eu acabei de falar no item anterior que cada vez mais aumenta o número de brasileiros que investem em fundos imobiliários. Isso aí, automaticamente, pela lei da oferta e demanda, faz com que os fundos acabem aumentando de valor, né? Mais gente entrando, o fundo aumenta de preço, a cota dele, né? Então, é preciso ficar atento sim, para ver se esse aumento de cota faz sentido ou, de repente, até um movimento meio artificial do mercado, porque se for artificial, pode ser que venha a cair em algum momento. O que eu estou querendo dizer, né? Se, por exemplo, um fundo imobiliário, a grande graça ali, onde você ganha dinheiro realmente com os fundos imobiliários, é com esse aluguel que esse fundo recebe e reparte entre os cotistas, né? O fundo imobiliário aluga esses imóveis que ele tem para alguma empresa e aí ele reparte esse lucro com os cotistas através dos dividendos mensais, né? Então, digamos que um fundo imobiliário ele pague 50 centavos por mês para cada cota desse fundo, né? Ok, paga 50 centavos, é algo fixo, né? A empresa pagou o fundo reparte com os cotistas. Beleza. Só que aí a cota desse fundo imobiliário na Bolsa é R$100. Logo, se ele paga 50 centavos e essa cota é R$100, quer dizer que o dividend yield, né, o dividendo, o retorno sobre os dividendos que esse fundo paga é de 0,5% ao mês, que é um rendimento ok, beleza? Mas e se acontecer que de repente essa cota, ao invés de ser R$100, ela vire R$200? Esse dividend yield diminui. Ao invés de pagar 0,5% ao mês, vai pagar 0,25%, né? Então aí o seu dividendo ele cai. E o que você precisa entender? É se esse aumento da cota de R$100 para R$200, se ele faz sentido, né? Porque se ele fizer sentido, se realmente esses imóveis eles se valorizaram, a gestão do fundo vai conseguir alugar esses imóveis por um preço maior, né? Por um aluguel mensal maior, logo o dividendo mensal também aumenta, ok? Então a gente precisa mais uma vez entender o que está por trás desses fundos, ou o que está por trás desses imóveis, né? É uma localização boa? Realmente tem que valorizar? Como eu disse, shoppings, galpões logísticos,
lajes corporativas, etc. Por que aumentou, né, o preço dessa cota? Então é preciso ficar atento nisso também. Então eu deixo aqui mais uma vez o convite para você fazer o download desse relatório especial que o pessoal da Levante preparou com as 10 maiores pagadoras de dividendos do ano passado, beleza? E além disso, além dessa lista completa, tem mais uma parte educacional dentro desse material ali, como se fosse um pequeno manual ali de fundos imobiliários. É interessante você sempre buscar mais conhecimento, então baixa aqui que é um download gratuito, ok? Os fundos imobiliários realmente continuam interessantes, eu acho que a gente tem que ficar ligado. Como eu disse, o mercado ele está aquecendo e está ficando cada vez mais maduro e a gente precisa saber como aproveitar. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva aqui, meu nome é Ricardo Natali e até o próximo vídeo.